acredita em coisas estranhas? Em algo que foge do comum? Pois bem, essa história é para aqueles que não têm medo de enfrentar seus maiores temores. Em uma cidade perdida no meio do nada, um estranho busca por um tecelão desaparecido. Mas o que ele encontra pode ser muito mais sinistro do que jamais poderia imaginar. Se você é corajoso o suficiente para desvendar os mistérios de Shayapur, venha comigo até o final desta história. Mas antes curta nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Assim você ficará por dentro de todas nossas histórias bizarras. Agora vamos lá. Título: A Cidade das Sombras. Início. Algo sinistro infundiu o ar. Ele escorria das rachaduras na calçada, dispersava-se das lojas genéricas e iluminadas por tubos de luz, Raju Xerox, Brabem Dry Fruits, e ganhava força com a luz que se esvaía rapidamente, que lançava uma escuridão sobre toda a cidade de Shayapur, na Índia, atrações dignas de nota, inexistentes, marcando o fim de mais um dia desiludido, indistinguível de ontem. O estranho continuou andando, mais cansado a cada passo. A estrada parecia exatamente como a anterior. Uma placa de sem notas em uma parede vazia, esperando com uma esperança cada vez menor por alguns posteres, da mesma forma que um policial aposentado pode procurar por um ladrão de bairro, casas tão anormalmente vazias que certamente devem estar lotadas de atividades maliciosas, e a erva daninha murcha ocasional. Os nomes das lojas estavam em inglês, assim como as placas, mas quando o estranho se aproximou do sujeito que devia ser Raju, o homem da Xerox, e Prabem, famoso pelas frutas secas, e um vagabundo anônimo, profissão desconhecida, para pedir-lhes direções, eles olharam para cima com expressões de vazio e cautela. Parado do lado de fora do reino de Raju de canetas baratas em tupperwares de segunda mão sem tampa, o estranho suspirou e abriu o Lang Switch. O aplicativo de tradução foi baixado automaticamente em seu telefone 6 meses atrás, recusando-se obstinadamente a ser excluído e impedindo ciumentamente que outro tradutor também fosse baixado. Muitas vezes ela se perguntava o quão confiável Lang Switch era. Ocasionalmente, as pessoas, como aquele guarda de segurança barrigudo ou a mulher tagarela a bordo de um rickshaw, pareciam confusas e às vezes simplesmente se afastavam quando ela tentava desesperadamente traduzir perguntas urgentes, geralmente onde fica o banheiro mais próximo, no Lang Switch. Talvez fosse um vírus. Seu chefe, famoso por seu mau humor e tendências sociopatas, a instruiu a encontrar um determinado tecelão indiano, aparentemente o último de sua espécie, em Shayapur, uma cidade no meio do nada com um dialeto notoriamente indecifrável. Lang Switch foi absolutamente inútil, permanecendo completamente quieta no McDonald's na estrada quando ela encontrou, raramente, um Shayapurinha que realmente sabia onde Shayapur estava. Se não fosse pela atitude borbulhante do empresário Shayapuria mastigador de MC Chicken, abundantes gestos com as mãos e a ocasional palavra em hindi, maratha ou inglês, ela nunca teria chegado à cidade. O fato de ela ter chegado aqui não foi graças a Lang Switch. Desta vez, porém, Lang Switch se comportou de maneira caracteristicamente caprichosa e deu a resposta que mandou o estranho para o edifício 28, a algumas ruas de distância. A casa estava rachada na lateral e manchada de um vermelho vívido de pá. Ela bateu, tocou a antiga campainha que soluçou suavemente, gritou, mas não houve resposta. Pensando em pensamentos assassinos sobre tecelões não confiáveis, cidades solitárias e o sol poente, ela empurrou a porta e, surpreendentemente, ela abriu facilmente. A escuridão do crepúsculo dava às sombras da casa uma presença tangível. Até a poeira que grudava na mesa quebrada e nos ladrilhos rachados transmitia uma sensação de estranheza e poder. Não era uma poeira mundana, incômoda e irregular, mas uma poeira de segredos e sussurros. Ao mesmo tempo um pouco chocada e mais do que um pouco irritada com Lang Switch, por traduzir mal, Raju, por direcionar mal, e seu chefe, por imitar o diabo veste Prada, a estranha estava se virando para sair quando um fragmento de papel no chão chamou sua atenção. Era um recorte de jornal com a manchete em inglês, um jovem Shayapurian desaparece misteriosamente. Apertando os olhos para ler o texto do artigo, ela viu as palavras, e sua mãe e seus irmãos alegaram ter visto um homem com olhos vermelhos do lado de fora de sua casa naquele dia. No entanto, as autoridades suspeitam por causa de problemas de dinheiro, mas o resto não era mais legível. Foi acompanhado por uma foto de um homem sorrindo brilhantemente para a câmera, os olhos cheios de esperança. Ele não parecia o tipo de pessoa que foge por causa de problemas de dinheiro.
Talvez fosse a falta de comida ou a longa e cansativa jornada que acabará de suportar, mas a estranha sentia uma tristeza desproporcional pelo homem do artigo. Ela saiu de casa rapidamente, não lamentando deixar para trás o clima de miséria. Mas a noite estava chegando e ela não tinha para onde ir. Ela se aproximou de uma senhora idosa, sentada nos degraus da casa vizinha e olhando vagamente para a estrada, e pediu urgentemente um hotel. A mulher sibilou rápida e repentinamente em um idioma desconhecido. Lang Suit iluminou na hora. A escuridão está caindo cedo esta noite em Shayapur. A escuridão caiu cedo naquela noite também. O estranho estremeceu de incompreensão e desconforto. A velha se virou e voltou a olhar o mundo ao redor com olhos cegos e relutantes. Em suas mãos, estranhamente, estava o mesmo recorte de jornal que estivera na casa. Algo incomodava a estranha, aumentando seu desconforto como uma etiqueta de roupa arranhando você, ou jeans molhados grudando em sua pele. Enquanto ela se afastava rapidamente da mulher, ela percebeu o que era. A velha tinha os mesmos olhos do jovem do artigo. Mas eles estavam assombrados em vez de esperançosos. O que aconteceu com aquele homem? Como a velha estava segurando um recorte que estivera atrás de portas fechadas? O que estava acontecendo em Shayapur? Pensamentos febris girando em sua cabeça, o estranho estava quase correndo agora. A resistência do ar parecia mais forte do que o normal, diminuindo sua velocidade, sussurrando coisas insidiosas e indecifráveis em seus ouvidos. Cada flash de luz de um carro ignorante que passava era um choque elétrico, cada passo atrás dela era um homem com olhos vermelhos. Em certo nível, ela sabia que sua histeria era injustificada e irracional. Mas havia perigo no ar. Espere. Ela não tinha visto aquela vitrine antes? Pilhas sujas de nozes quebradas, um calendário desatualizado, decorado com uma cachoeira gerada por computador e um ventilador de mesa rangendo nunca se sentiram tão seguros. A loja de frutas secas de Prabein. Finalmente, terreno familiar. Lang interruptor ativado. Não entre na loja. Apenas o edifício 28 é seguro. Como isso foi possível? A estranha vacilou na soleira da porta, quebrando a cabeça em busca de uma explicação lógica de como Lang Suit poderia estar traduzindo do nada. Com uma onda de alívio, ela viu o homem alegre do McDonald's que a havia direcionado para Shayapur de pé na loja, um pacote de castanhas de caju nas mãos. Um indivíduo são e normal. Ele a ajudaria. O estranho deu um passo proposital em direção à loja e eles fizeram contato visual. Mas sua postura estava um pouco mais reta, mais confiante do que antes? E a curva ascendente de seu sorriso era levemente predatória? E certamente não poderiam ser apenas as luzes do teto que davam a seus olhos um tom avermelhado? Lang Suit ligado novamente. Correr. O estranho não precisou de outra deixa e disparou pela estrada, cego de terror. Passos soavam atrás dela, cada vez mais altos à medida que se aproximavam. Quanto tempo antes que ele a alcançasse? Ela tropeçou nos cadarços do sapato e gritou. De repente, do que parecia ser nada, duas pessoas vieram correndo pela rua. Ela estava alucinando, ou eram Raju e Prabein, das lojas imundas e atitudes mal-humoradas indiferentes vindo em seu auxílio? E eles pareciam surpreendentemente familiares? Enquanto ela continuava correndo, ouvindo o som de colisão e um rosnado estranhamente desumano atrás dela, ela percebeu que eram seus olhos. Eles devem ser irmãos, ela pensou enquanto fechava a porta do prédio 28 atrás de si, caindo no chão. A menos de 5 estradas de distância, um tecelão estava sentado esperando pela mulher que não viria. Ele estremeceu. Shayapur era um lugar mais frio e inóspito do que de costume esta noite. Shaya era a palavra hindi para sombra, e o nome nunca se encaixou melhor. Coisas estranhas estavam acordadas. As lojas abandonadas da Xerox e da Dry Fruit, que fecharam anos antes, quando seus donos morreram poucos meses depois do desaparecimento do irmão, evitadas supersticiosamente pelos Shayapurianos, estavam abertas novamente. Talvez seus espíritos inquietos e residuais ainda saturassem o ar, piscassem e suspirassem. O tecelão se perguntou que histórias eles tinham para contar. Se eles pudessem dizer a eles. Mas é claro que os mortos não podem traduzir para a língua dos vivos, nem mesmo em um lugar como Shayapur.
A campainha do tecelão tocou e ele abriu para o homem de olhos vermelhos e sorriso ligeiramente faminto. Fim. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de antes de sair se inscrever para ficar por dentro do que rola no canal e receber todos os vídeos. Também curta e comente o que achou da história. Até a próxima, queridos ouvintes.